Olá, seja bem-vindo, graça e paz. Nós estamos na segunda aula do nosso treinamento, ativando o corpo de casa em casa. Para você que já assistiu a aula anterior, que é importante que você assista, ver a face de Deus. É necessário vermos a face de Deus, almejarmos pela presença de Deus, almejarmos para que a glória de Deus, para que Jesus Cristo glorioso se manifeste em nossos dias, se manifeste em nossa célula, se manifeste nas casas. Como eu disse no treinamento anterior, na aula número 1, caso você ainda não assistiu, eu te convido a que você assista. É importante que você assista para que você já vá, com o caderno na mão, caneta na mão, vá anotando as perguntas. Você pode digitar também aí, além de page dos vídeos do treinamento. Mas é importante que você já vá anotando as suas dúvidas. Para a terceira aula, no dia 13, às 20 horas, na sexta-feira, onde faremos a aula ao vivo, onde vou compartilhar algumas experiências, alguns casos que Deus tem agido já em nosso meio. Eu tenho preparado algo muito legal que vai te levar a aperfeiçoar em Cristo Jesus, ativando o corpo, ativando a sua célula, treinando não somente o líder de treinamento, o anfitrião, mas também os membros da célula. Amém? Então aqui tem a série daquilo que nós estamos falando, ativando o corpo de casa em casa, como fazer da sua célula fraca uma célula imbatível e frutífera. Vale ressaltar que as células fracas são as que maior têm possibilidade de se tornarem imbatível e frutífera. Então, da onde vem os melhores resultados na Igreja de Jesus Cristo? A própria palavra de Deus diz que Deus escolhe os loucos deste mundo para confundir os sábios, que Ele escolhe aqueles que não são para confundir o que são. Nós falamos muito sobre isso a respeito de Moisés, que durante 40 anos ficou no exército, deixando de ser aquilo que era. Ele recebeu os melhores estudos, as melhores instruções, e ele deixou de ser, para que, sendo assim, viesse ser usado por Deus. Então, o nosso treinamento nessa segunda aula, eu quero tratar um aspecto muito importante. Nós terminamos a aula passada dizendo o que era o reino de Deus. O reino de Deus é feito de paz, justiça e alegria. E o reino de Deus está sobre nós, está sobre a igreja que um dia o Senhor Jesus Cristo declarou, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós temos na intenção desse treinamento, agora nessa segunda aula, trazer a importância dessa alegria, um alinhamento. Eu vou levantar voo daqui e estou indo agora para Pernambuco. Então preciso de um direcionamento, não tem como eu ir para lá sem direcionamento. É a mesma coisa que colocar um barco em alto mar sem um direcionamento, ele fica à deriva, ele fica sem direção. E nós, como corpo de Cristo, nós queremos uma direção para ativar as células, para ativar o corpo na sua totalidade. Eu quero ressaltar aqui neste momento também, que muitas vezes nós entendemos que o corpo ele é ativado através dos discipulados, através dos cursões, do CTL, curso de líderes, curso de maturidade, cursos específicos no qual são feitos no prédio da igreja, mas não é dessa forma. Eu venho afirmar que o ativamento do corpo ele acontece nas casas, ele acontece nas células. É muito importante que o corpo, lá onde ele se reúne, você vai perceber que muitas vezes as pessoas estão inseridas nas células, mas não estão no prédio da igreja. E isso gera dificuldade para ativar a célula. Então, o trabalho ele tem que ser feito nas células. E isso que eu estou trazendo nesse momento na aula 2, a alegria de vestir gente, isso tem que ser uma verdade na sua vida. Você tem que vestir essa camisa e aí pegar as outras camisas e falar para o seu time, falar para a sua célula. Vamos jogar nessa direção? Vamos entender o que realmente importa para Deus? E aí eu quero começar com um texto bíblico, o Evangelho, João, capítulo 13, versículo número 1 diz: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus em que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus Cristo traz algo muito importante neste momento. No momento em que deixaria este mundo, estava em direção ao Pai, ele está falando que amou os seus.
E aqueles que ele amou até o fim. Então aqui nós temos um princípio bíblico. Se hoje queremos gerar, se hoje queremos salvar, se queremos ser amantes de almas para Cristo Jesus, se queremos resgatar essas vidas, se queremos células fortes, células que trazem visitantes, células que se multiplicam, células que vão de bairro em bairro, células que são instaladas em cada esquina, nós temos que entender um princípio de Deus, né? Um princípio do Senhor Jesus Cristo. Em certa ocasião, estava ali um senhor, na verdade já um idoso, com o seu netinho, e aí ele falou para o seu netinho, né, que iria regar o jardim. E aí o netinho falou: posso te ajudar, avô? Pode me ajudar. E nós vamos regar com essa mangueira. E aí eu quero que você vá regando, né, enquanto o vô vai resolver ali e vai poldar aquelas plantas. Tudo bem? Aí o netinho falou: tudo bem. Aí o vô entregou a mangueira para ele, né, no qual ele ia regar. E aí o vô foi lá, poldou as plantas. E aí na hora que ele voltou, ele perguntou pro netinho, falou: e aí, tudo certo? Já regou tudo? Ele falou: não, a mangueira não sai água. Não saiu nenhuma água aqui até agora, eu tô esperando sair. E aí o vô explicou para aquele netinho que era necessário conectar a mangueira na torneira, porque senão não sairia água daquela mangueira. Então nós entendemos que a mangueira por si só, ela só é um canal. Não tem como sair água da mangueira se ela não estiver conectada em algo. E nós, em Cristo Jesus, devemos estar conectados nele para que a obra seja estabelecida perante essa geração. E uma das conexões que fazemos no Pai, né, é entender que Jesus Cristo ama esta geração, que Jesus Cristo veio para com esta geração. Qual que é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida? Porque assim estaremos conectados ao Pai e seremos um canal da manifestação desse amor. Eu venho olhar para Jesus Cristo, o grande pastor, que tem o desejo de me colocar no ombro, colocar você no ombro, e entender qual foi a caminhada de Cristo, né? O que Jesus Cristo fez nessa terra. Mas antes, eu quero te mostrar um texto que é muito importante para a vida daqueles que almejam crescimento do Senhor, que almeja ter um crescimento extraordinário na célula, na igreja. Esse texto aqui, ele é um texto que vale muita atenção. Êxodo 1:8 diz: entre mentes se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera José. Disse ele ao seu povo: eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e se retire da terra. Portanto, puseram sobre eles maiorais de atributos para os afligirem com as suas cargas. Assim, os israelitas edificaram para Faraó cidades e armazéns, Pitom e Ramassés. Assim lhe asseguravam a vida com pesado serviço em barro e tijolo e com toda sorte de trabalho no campo, enfim, com todo o seu serviço em que os faziam servir com dureza. Então entra um aspecto muito importante, amado, porque você vai crescer, o desejo do seu coração é multiplicar, é ativar o corpo, mas aqui está, né, uma estratégia de Satanás para com a igreja do Senhor. Aconteceu lá atrás e é o que acontece nos dias de hoje. Está dizendo o quê? Que se levantou sobre o Egito um novo rei, né? Então nós sabemos que esse faraó, na verdade, ele traz Satanás. O Egito representa o mundo, né? E aí aqui diz assim: e disse o povo de Israel é mais numeroso, mais forte que nós. É assim que Satanás olha para a sua célula, para a sua igreja, para aquilo que você faz. Ele vê no momento em que você está crescendo. E aí aqui está trazendo um posicionamento de Satanás. Ei, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Enquanto você está aqui assistindo essa aula, almejando a multiplicação, almejando a ativação do corpo, equipando o corpo, treinando de casa em casa, Satanás também quer levantar com estratégia para impedir a obra de Deus na sua vida, na vida da sua célula. Então, eu quero trazer uma realidade aqui neste momento. E a realidade é o quê? É entender que Satanás, para impedir o crescimento, ele aumentou os tributos
Ele colocou mais carga sobre os vossos ombros para que eles se ocupassem disso. Está terminando dizendo assim, pesados serviços em barros e em tijolos, né? Então, dentro dessa realidade, nós vemos o quê? Nós vemos que nos dias de hoje nós vemos pessoas tendo 2 empregos, pessoas que só pensam em trabalhar, pessoas que só pensam em dinheiro. E quando a sua célula começar a ativar, começar a crescer, você vai se deparar com esse tipo de coisa. Então anote esses versículos e traga esse ensinamento para a célula, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Fecha aspas agora, quero vir aqui. Existe uma razão no qual fomos criados por Deus. Eu creio que você tem essa conexão junto ao Pai. Entende essa razão. E no treinamento que você fará, né? Quando, João, eu vou fazer esse treinamento na célula? Quando você achar melhor. Como eu disse na aula anterior, você pode consultar o seu pastor, ou se você é pastor, você tem essa liberdade. Porque a célula normalmente tem um padrão de reunião. Mas você pode, num dia específico, quebrar esse padrão, né? Com a autorização do seu pastor, é claro. E trazer um treinamento. Primeiro você vai trazer a presença de Deus. No segundo dia você vai trazer a questão da razão da existência, do porquê, do motivo de se viver. Deus planejou, idealizou e nos colocou no mundo. Deus nos teria criado de uma maneira, não teria, né? Entendemos que Deus não nos teria criado de maneira assombrosamente maravilhosa para fazermos coisas e morrermos. Quando descobrimos os desejos mais profundos existentes em nossos corações, descobrimos o motivo no qual fomos criados para viver. Quando olhamos para um ancião, quando olhamos, né, num velório, nós temos um momento de refletir o final da vida e o que eu fiz da minha vida, né? Quando nos deparamos com pessoas que chegaram ao final da vida, é um momento de reflexão, é um momento de parar e pensar o que eu estou fazendo da minha vida, de que maneira eu estou vivendo os meus dias. Isso para nós é muito importante, né? Meditarmos na palavra do Senhor, meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós como igreja. E esses 2 momentos são momentos no qual eu vejo de muita reflexão. E me pergunto muitas das vezes, né? Meu Deus, o que estou fazendo da minha vida? Não sei se você já se perguntou isso alguma vez, mas eu te convido a se perguntar nessa hora. E mais do que isso, convidar os membros da sua célula, convidar os membros, né, no qual você vai treinar a refletir no que estão fazendo de suas vidas. E me pergunto muitas vezes, meu Deus, o que estou fazendo com a minha vida? É uma pergunta que leva à reflexão tanto a mim, que eu te convido também a se perguntar, a levar para os membros da sua célula, né? Por quê? Porque muitas vezes eu particularmente tenho vontade de responder mais, tenho vontade de correr mais, né? Deus me criou para algo nobre, para algo sublime. O motivo da minha existência é nobre. Isso é importante. Se nós, como pessoas que servimos a Cristo, não entendermos que o motivo da nossa existência é nobre, nós paralisamos. Nós paramos no meio do caminho, não temos encargo, não temos paixão por aquilo que fazemos. E quando falamos de ativar o corpo, entenda que isso que eu estou trazendo neste momento é para com a sua vida, para você vestir a camisa e levar isso para a sua célula. Eles precisam entender a existência das vossas vidas, né? Nós não fomos criados para inventar, não fomos feitos para inventar roda, para inventar telefone, para inventar avião. Não é esse o propósito da nossa vida, né? Mas aí você fala, meu Deus, que coisa, a morte tem poder para alinhar aquilo que é daquilo que não é? E eu te respondo, tem poder, né? E nós sabemos muito bem que fomos chamados para gerar filhos para Deus. Você só está aqui me assistindo nesse momento, sendo treinado, sendo equipado, capacitado pelo Espírito Santo, com direcionamento de Deus, né? Porque você entende que foi chamado para gerar filho. Mas nós não fomos somente chamados para gerar filho. Nós fomos também chamados para investir a nossa vida nesses filhos. Nós precisamos investir nessas pessoas. E quando se fala de investimento, nós entendemos que demanda tempo, que demanda dinheiro, que demanda, né, responsabilidades. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui neste momento, nessa aula. Sobre o prazer de investir em pessoas. Usar a oportunidade que Deus te deu para investir em gente. Que gente? Aqueles que são seus, aqueles que o Pai te deu, aqueles que estão na sua célula, aqueles que fazem parte do corpo da igreja que o Senhor confiou nas suas mãos, né? Aqueles que o Senhor confiou para que houvesse crescimento espiritual. Nosso maior desafio, amados, é não criarmos uma igreja clerical,
mas criarmos uma igreja onde toda ela é ativa. Toda a igreja está em funcionamento, todos os talentos estão em funcionamento. E como é que fazemos isso? É dessa forma que eu estou te ensinando. É de casa em casa, é de célula em célula. Você percebe que existe uma razão muito maior do que passar por aqui e fazer parte deste mundo mesquinho, egoísta e pequeno. Existe algo muito maior e melhor. A principal razão da nossa existência é como o exemplo que eu dei do ancião, do velhinho e do seu netinho. Por quê? Porque nós fomos chamados e a nossa existência é ser um canal de inspiração, um canal de Deus. Nós não podemos sair de nossa casa vazio, nós não podemos sair de nossa casa desconectados, nós não podemos sair por aí desconectados. Temos que estar conectados no Pai, porque nesse mundo frenético, onde não se tem tempo mais para nada, onde vai, vem, onde tudo se faz, tudo se quer, no mundo da informação, as coisas passam de uma maneira, né, onde acho que um doutorado é mais importante, um mestrado é mais importante, mas, né, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso ter um carrão, uma Ferrari, uma Mercedes, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus não se impressiona com o que eu sei. Deus não se impressiona com o que eu tenho. O mundo faz isso, mas Deus não. Isso para Deus não tem valor algum. Né? Muitas das vezes as pessoas, né, têm o poder de reduzir a vida a uma mera conquista. Se dedica a vida inteira para uma mera medalha de ouro, né? Para conquistar uma medalha de ouro. E aí acabou o sentido da vida. Aí entra depressão, e aí entra, né? Eu vi uma reportagem hoje lá no R7 que fala do Adriano, né? Adriano, um cara que teve tudo na vida, jogou em diversos times, viajou o mundo, jogou times no exterior, mas que se entregou aí à depressão, que se entregou aí, né, a uma tristeza profunda, onde abandonou tudo. E quando que aconteceu isso? Quando o pai dele morreu lá em 2004 e não conseguiu lidar com a situação, automaticamente, né, passou a beber, deu uma entrevista dizendo que passou a beber, e aí se tornou escravo do álcool, não conseguiu mais se libertar, e aí jogou em alguns times ainda no Brasil, Flamengo, Corinthians, mas não conseguiu vencer isso, e aí paralisou no meio campo. Por quê? Porque reduziu a vida numa mera conquista, né? O motivo dele de viver ainda não encontrou o propósito, mas o Senhor para com a vida dele, né? Enquanto li essa matéria eu meditava muito nessas coisas. Mas você que está aqui hoje é escolhido por Deus, separado por Deus. Eu acredito que Deus te escolheu para entregar pessoas em suas mãos. Esse é o maior desejo de Deus, né? Dentre alguns, né? Dentre a multidão, dentre aquele monte de pessoas, Deus te escolheu com um propósito, né? Com algo especial. Por isso você está aqui, por isso você tem esse anseio no coração de ser equipado, de ser treinado, de crescer, de buscar mais de Deus, mais direção, né? Isso é algo muito poderoso. Você existe para investir em pessoas. Você tem liberdade para declarar. A palavra de Deus disse assim, né? Crie, por isso falei. Então, se você crê nisso, declare, porque tem poder. Deus sabia no primeiro dia, né, que criou o mundo, que teria luz, mas ele disse, haja luz. Ele já sabia, mas ele declarou, porque é algo poderoso, porque após ele declarar, houve luz. Então tenha isso contigo, declare tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que Deus colocou, né, dentro de você, na parte mais profunda do seu ser, declare, eu existo para investir em pessoas, aleluia. Eu creio nessa verdade, por isso estou aqui investindo na sua vida, investindo nesse treinamento, né, para que você cresça, para que você, juntamente com o Espírito Santo de Deus, resplandeça, para que aonde você venha pisar, né, seja próspero, seja abençoado, né, para que juntos venhamos ser o exército de Cristo perante essa geração e venhamos fazer a diferença, não porque somos capazes, mas porque aquele que habita em nós é capaz. Enquanto você pensar que o amor é um comércio, que você vai investir para receber algo em troca, você está enganado. Isso que nós estamos falando aqui nesse momento, a alegria de investir em gente, não tem nada a ver com comércio, não tem nada a ver com receber algo em troca. Porque investir no amor não é troca, é uma doação completa e constante. É você se decidir, né? Essa pessoa, eu estou investindo, ela não responde, não vai, não acontece, não importa, continue investindo. Eu tenho um caso, né, de uma jovem na época, hoje é uma benção, mas na época caminhava comigo, eu lembro-me até hoje, durante
3 meses, eu investi na vida dela, eu ia buscar ela na casa dela para levar para as reuniões, no prédio, né, no culto. E aí eu parava, ela entrava no carro, não falava oi, bom dia, boa tarde, boa noite, falava nada, ficava quieta, descia, cultuava, não falava nada também. Na hora de ir embora, ela ficava parada do lado da porta do carro, ela entrava, eu levava ela na casa dela, deixava ela lá, ela não agradecia, não falava bom dia, boa tarde, boa noite, falava nada. E assim foi durante 3 meses. E aí uma conversa que eu tive com a minha esposa, um dia ela desceu do carro e eu falei, meu Deus, o que Deus está querendo fazer comigo, né? Falei para minha esposa, eu falei, agora eu virei chofé, né? Agora eu sou chofé de Deus, porque Deus está fazendo eu levar, trazer, e a menina não responde, e trata mal, é mal educada, e aí eu falei, Deus está querendo fazer algo em mim. E era justamente esse princípio que eu estou passando para você hoje, é algo muito poderoso, né? Estou passando para você hoje, porque investir no amor não é troca, é doação completa e constante. Não é um bom dia, boa tarde, boa noite, um obrigado, não tenho que receber nada em troca, é doação completa e constante. E eu digo isso hoje porque, né, é uma moça que tem se levantado, tem trabalhado, está ativada, está totalmente transformada, né, mediante essas coisas. Não tenho, assim, dentro a liderança hoje no qual ela faz parte, não tenho problema com ela nesses quesitos, é uma benção, Mas o princípio é esse, é doação completa e constante. Então, se posicione, né? Sirva a tua igreja. O maior se fez menor. Jesus Cristo renunciou à glória e se colocou para servir a minha vida e a sua vida. Por isso nós fomos alcançados. Então, esse é um princípio poderoso, que se a sua célula, se você conseguir trazer isso no treinamento, no ativamento do corpo, de casa em casa, se você conseguir levar isso para a sua célula, você vai colher frutos extraordinários, eu tenho certeza. Porque o que Jesus fez durante toda a sua existência na terra, nós olhamos e vemos ele ali, né, com a adúltera, aquelas pessoas trouxeram e falaram, ela adulterou, ela fez isso, fez aquilo. Jesus Cristo falou, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí colocaram as pedras lá, caíram, e Jesus Cristo olhou para ela, né, e aí declarou, né, vai, não peques mais. E Jesus Cristo tem muito disso, é amor, é compaixão, é uma pessoa extraordinária, ele fez muito, né? A bronca de Jesus para os discípulos eram, né, homens de pouca fé, né? Assim que ele brigava com os discípulos, homens de pouca fé, homens que extraem pouco de mim, homens que não extraem, que não enxergam o Deus Pai em mim, homens que poderiam extrair e fazer coisas maravilhosas, mas não extraem, porque tem pouca fé. Nós vemos Jesus no poço com a samaritana, né, teve um pequeno contato com Jesus Cristo, se tornou uma das maiores evangelistas, né? Vivia escondido da sociedade, oprimida, né? E aí num certo momento encontra com Jesus. Jesus não fala, é só ser vergonha, você tem 5 maridos, não. Ela fala, Jesus fala, buscar seu marido, ela fala, eu não tenho. Aí fala Jesus, pois é, porque tem 5, né? Já tivesse 5, agora não tem nenhum. E aí tipo ele está dizendo o seguinte, ó mulher, eu te amo e eu sou para com a sua vida, mas não é porque eu não te conheço, eu te conheço, eu sei quem você é, e mesmo assim eu te amo. Então Jesus tinha esse dom, ele investia em pessoas, ele investia em crianças, ele investia no povo. Durante a caminhada de Jesus Cristo, ele não ficou fazendo prédio, não ficou aqui criando escola, não ficou aqui pensando em estrutura, mas ele queria estar com as pessoas. Nós vemos, né, o investimento dele na multidão. Durante muitas e muitas passagens nos evangelhos, nós vemos Jesus Cristo investindo na multidão, investindo nas pessoas, pregando a palavra de Deus, né? Nós vemos Jesus Cristo curando pessoas enfermas, pessoas atrofiadas, pessoas leprosas, nós vemos Jesus Cristo, a lei dizia que quem tocasse em quem tivesse lepra, passava a ser leproso também. Né? Mas a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então a lei dizia que tocar na lepra era leproso, mas a graça é maior. Então Jesus Cristo tocava na lepra e transformava e curava essas pessoas. Jesus curou o cego, né? Tem certa ocasião que ele se fez o Criador, porque no momento em que estava ali aquela pessoa cega, ele perguntou, o que queres, né? O que é que te faz? Quero voltar a ver, né? Ele foi e fez um barro, né? Mostrando o princípio lá de Adão e Eva, lá quando eles foram criados,
cuspiu ali, fez um barro e passou no olho dizendo, faltou um pouquinho de barro aqui, agora volta a enxergar. E trouxe, né? Então nós vemos que todo o ministério de Jesus Cristo foi investindo em pessoas, né? Mas nós entendemos que ele investiu especialmente em 12 homens. Nós do Portal Goiás nós temos esse objetivo também, nós queremos investir na sua vida, nós queremos te treinar, te equipar, te capacitar, queremos ensinar o plano de ação para que você coloque em prática. Se você não colocou, nós temos orientações no nosso portal para que você coloque. Nós batemos muito nas fases da célula, porque entendemos que isso é muito pouco funcional, as pessoas não utilizam isso. Precisa aprender a colocar em prática as fases da célula de maneira correta. Nós entendemos que esse treinamento, tanto para com líderes, e assim futuramente faremos também para anfitriões, anjos da guarda, para líder em treinamento, faremos treinamentos voltados a discipuladores, a pastores, a abertura de igreja. Nós faremos muitas coisas, por quê? Porque nós entendemos que Jesus investiu especialmente em 12 homens. Né? Hoje, você com a sua célula, quantos tem lá? 5, 6, 8, 10, 12? Quantas pessoas? Investe nessas pessoas, ensina essas pessoas que estão na sua célula. Quando eu digo ativando o corpo, de casa em casa, eu estou te dizendo, ativa, vai até a sua célula e faz um treinamento com elas e ativa. Não estou dizendo só do anfitrião, treinamento. Ensina os membros a ativarem através do Espírito Santo. Nós vemos Jesus Cristo com os 12, né? E depois do 12 nós vemos 70 e as coisas foram aumentando e uma quantidade de pessoas enormes foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Né? Eu quero que você repita comigo agora neste momento. Eu existo para investir naqueles que o Pai me deu. Isso, repita, é importante que você venha repetir isso. É isso que dá sentido para viver. Quando você entende que você existe para investir naqueles que o Pai te deu, você entende um sentido para viver. Os que estão perto de você precisam ser inspirados. Assim como eu disse que a glória de Deus que estava sobre Moisés, na face de Moisés, quando ele viu lá pela fenda as costas de Deus, né, aquela glória foi manifestada. Quando Moisés entrava na tenda para buscar a presença de Deus, as pessoas glorificavam lá das suas próprias tendas, né? Então, manifestava algo. Eu quero te dizer que para você que está assistindo esse vídeo, você foi escolhido por Deus para inspirar essas pessoas. Essas pessoas, elas precisam ser desafiadas. Elas precisam alcançar o propósito de Deus para a vida delas. Eu, particularmente, aqui com a minha filha, né, eu tenho um mês e alguma coisa, um ano e alguma coisa, né? E dentro dessa realidade, eu trago algo para os irmãos, trago um testemunho pessoal. Eu tenho um grande prazer em ser servo do Senhor. A minha vida hoje ela é totalmente voltada a isso. Justamente por isso eu estou dedicando cada vez mais tempo a treinar, a equipar esse exército do Senhor, que o Senhor colocou isso muito forte no meu coração. Meu maior sonho, há alguns anos atrás, era ser pastor e cuidar de gente. Mas muita gente mesmo, talvez 50 mil, 100 mil pessoas, eu não cheguei nisso ainda. Mas eu tenho a certeza que vou chegar. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo colocou isso no meu coração. E ao colocar isso no meu coração, significa que isso é propósito dele, do grande eu sou. E se é propósito dele, vai se cumprir na minha vida, porque é tudo que eu mais quero. É que a vontade de Deus se cumpra em minha vida. Eu tenho um profundo temor de cuidar dos filhos de Deus. Eu tenho um profundo temor em cuidar das pessoas. Jamais, quando uma pessoa fala de um problema para mim, eu olho e falo, tá de frescurinha. Não olho assim, eu não vejo dessa forma. Por quê? Porque eu sei que Deus não vê também. Deus está preocupado, né? Deus, ele pensa, ele refere nas suas preocupações, nas suas aflições. Quando você chora, Deus chora junto. Quando você sofre, Deus sofre junto. Quando você não consegue sobressair sobre uma situação, Deus se entristece. Eu tenho convicção disso, né? E invisto a minha vida e coloco minha vida nessa posição. Hoje eu tenho isso como um presente de Deus. Pastorear uma igreja para mim hoje é um presente de Deus. Sabe por quê? Porque dentro dessas pessoas não tem 500 mil reais, não tem 1 milhão de reais, mas tem sonhos profundos, tem coisas profundas, dons maravilhosos, tem coisas grandiosas. Deus fará através dessas vidas grandes coisas, coisas maravilhosas. Deus levantará mais e mais homens e mulheres de Deus através dessas pessoas. Então, precisamos entender que investir, né, será que é melhor do que ser alguma coisa? Eu acho que não, eu prefiro investir do que ser alguma coisa. Será que investir, né, quando se fala em investir, será que é melhor, né, ter alguma coisa? Eu não acho melhor ter alguma coisa.
Eu acho melhor investir no reino, investir nas pessoas, investir naquilo que Deus tem para com esta geração. E aí muitas vezes vem a pergunta, por que eu nasci? As pessoas não perguntam isso, mas esta pergunta está dentro das pessoas. O porquê que eu nasci? Qual que é o propósito da minha vida? Eu fui chamado para quê? Né? Saulo, que se tornou Paulo, um dia se encontrou com a luz, se encontrou com Jesus Cristo. E houve uma conversão genuína. E aí é o que eu chamo assim de algo maravilhoso. Esses dias eu encontrei um rapaz na rua, irmão de um amigo meu, e convidei ele para ir para a célula. Ele é um morador de rua. E ele falou, eu não tenho roupa e tal para ir. Eu falei, não tem problema, eu vou passar aqui tal horário e eu trago uma roupa para você. E aí separei lá em casa meia, cueca, calça, camiseta, assim, tudinho. E aí quando eu entreguei lá pra ele, né, ele é usuário de crack hoje, tá nas drogas, é uma coisa terrível. O pai dele, ele é morador de rua porque ele não mora em casa, porque o pai não deixa, que ele rouba as coisas, né? Mas enfim, a conclusão dessa história, dessa experiência que eu tive. Quando eu cheguei lá e entreguei a roupa, aí vamos pra cela, ele falou, vamos. E aí ele desceu pra se trocar e não se trocou, voltou com a roupa dele lá mesmo. Aí eu falei, pô, por que você não colocou a roupa? Ele falou, você é muito gorda, sua roupa não cabe em mim, né? Eu falei, tá bom, eu tinha pego uma roupa que tava bem apertadinha lá pra mim, eu achei que era... Mas amém, eu falei, tudo bem. Mas quando esse rapaz entrou no carro, amado, eu vou ser muito sincero, assim, eu senti algo que eu não senti ou eu nunca senti na minha vida. O cheiro dele me dava ânsia de vômito. Era um negócio assim tão extremo, mas tão que eu falei assim, Deus, pelo que eu tô sentindo aqui é algo poderoso você vai fazer na vida deste homem. Mas por que eu acredito nessas coisas? Porque Paulo, ele representa quase 60% do Novo Testamento. Por que ele representa isso? Porque ele é um cara que implantou as igrejas, é um cara que instruiu as igrejas. O apóstolo Paulo, nós sabemos que é um grande homem de Deus, que após a sua conversão fez algo maravilhoso para Cristo Jesus, impelido pelo Espírito Santo. Mas quem era ele? Ele era o que matava os cristãos, ele era quem perseguia. Ele era o cara que... Quando ele chegava, os cristãos corriam, se escondiam, tinham medo, né? Então, quanto mais louco, quanto mais aquela pessoa que você olha e fala, isso aí não tem jeito, aí é que Deus faz, aí que vale a pena investir. Então, é algo que eu compreendo e Jesus Cristo compreendeu também. Jesus Cristo fez um investimento, né? Tem que pagar o preço, é um preço de sangue. Hoje nós ceiamos em memória à sua morte, aquilo que ele fez por mim e por ti. Mas nós entendemos que Jesus Cristo pagou o preço por quem? Por prostitutas, drogados, mentirosos, falsos, egoístas, mesquinhos. Todo esse tipo de pessoas, Jesus Cristo ele pagou o preço. Ele investiu, né? Ele fez algo que se vale a pena. E quando se falamos de ativar o corpo, quando se falamos de trabalhar em casa, isso tem que ficar muito claro. Mas eu não digo claro em palavras. Antes é necessário jejuar, é necessário orar, é necessário manifestação da glória de Deus para com essas coisas. Às vezes parece que nem nós mesmos acreditamos em nós. Paramos e falamos, não vai dar, não tem jeito, né? E qual é a prova que alguém acredita em algo? Se eu falar para você acredita? Você vai falar assim, eu acredito. Mas qual que é a prova? É investimento. Se você não investir no reino de Deus, se você não investir naquilo que você fala que acredita, você não acredita. Né? Então isso é muito importante. A prova de que alguém acredita em algo é investimento. Tem que investir dinheiro, tem que investir tempo, tem que investir amor, tem que investir a sua vida, abrir mão da sua família. Você tem que se envolver, né, a ponto de fazer um investimento por este algo, dizendo eu acredito. Repita assim comigo: o tamanho do meu investimento fala do tamanho da fé que eu tenho no que estou investindo. Então, se você investe pouco, é porque você tem pouca fé. Se você investe muito, é porque você tem muita fé. Então, o tamanho do meu investimento fala do tamanho da fé que eu tenho, que estou investindo. Durante muitas vezes, já falei com muitas pessoas que caminham comigo, que falam, eu estou contigo, estou aliançado, eu estou assim, eu estou assado, vamos fazer isso, uau, vamos fazer isso. Mas aí qual que é a resposta dessa pessoa? Chega nos compromissos, não estão, abre mão, né? Era para estar lá firme e forte, mas perde o propósito da existência, perde o propósito da vida, já não está mais tão empolgado como estava antes, já não é mais impelido pelo Espírito como era antes, e passa a investir pouco. Por quê? Porque tem pouca fé, porque não acredita mais naquilo que Deus tem para com a vida dessa pessoa, né? E ao se perder, ele passa a deixar de investir. Se você acredita pouco, investe pouco. Se você acredita muito, você investe muito.
Você está aqui na segunda aula já, por quê? Porque você acreditou e você quer acreditar ainda mais, você quer investir ainda mais, você quer passar mais um tempo comigo para que eu possa te orientar. Muitas vezes nós vamos à internet e colhemos algumas informações, colhemos algumas coisas, mas qual que é a diferença de você estar aqui comigo? Nós temos alguns treinamentos aí, hoje no Portal Goié. Mas qual que é a diferença? A diferença é de eu estar acompanhando você, a diferença é de eu estar te instruindo, a diferença é de você fazer parte de um grupo exclusivo, a diferença é de estar com uma dúvida, eu vou lá e dedico meu tempo a você, eu invisto minha vida em você, para que você cresça no ministério, para que você cresça na vida de Deus. Esse dia eu fui para uma conferência, lá nessa conferência eu encontrei um rapaz, lá do Mato Grosso, e ele, pô, João, você não me conhece, mas eu comprei lá um curso seu, eu estou fazendo esse curso, é poderoso. Só que é o seguinte, e está sendo tão bom para mim, João, porque hoje eu sou supervisionado pelo fulano de tal, mas as minhas reuniões com ele são reuniões muito rápidas, a gente fala de coisas muito objetivas, a gente não tem tempo de ir crescendo, de ir aprendendo, de colocar mais coisas mais profundas, às vezes eu tenho muitas dúvidas, eu não consigo tirar com ele. E contigo agora, com o treinamento que eu estou fazendo, com o Portal Goié, com o acompanhamento que eu estou tendo, eu já tá esclarecendo muita dúvida, tá trazendo muita luz para mim. Eu falei, perfeito, é esse o nosso objetivo. Hoje eu estou aqui falando contigo e estou te dando esse treinamento porque esse é meu objetivo, eu quero te acompanhar. E quanto mais perto eu te acompanhar, eu acredito que mais você vai crescer. Assim como eu te direciono, vai para casa, vai para a célula, a célula que acontece em casa, e treina o seu, porque quanto mais perto você acompanhar os seus, mais eles vão crescer, mais eles vão responder. Então eu faço contigo e você faz com a célula, essa é a caminhada, é dessa forma que a gente vai seguir. Eu acredito, e eu creio que você acredita nisso também, por isso está aqui. Eu acredito que gente é o bem mais precioso que existe na Terra. Às vezes nós olhamos assim, vemos o pôr do sol, vemos aquelas árvores, vemos os pássaros, os animais. Nós vemos às vezes, olhar para carros, casas, grandes prédios, e ficam fascinados. Mas eu creio que é mais precioso para Deus nessa terra, são as pessoas. Por que eu creio nisso? Porque está escrito. Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não há nada mais caro e precioso nessa terra do que aquilo que tem a imagem e semelhança de nosso Deus. A Bíblia fala que enquanto não se convertemos, somos inimigos de Deus. E por que investimos tanto em pessoas que são inimigos de Deus? É porque acreditamos que vale a pena. Porque quando Deus salvar e mudar aquelas pessoas, essas pessoas podem mudar a história, mudar esta geração. Eu acredito nisso. Aconteceu isso na minha vida. E eu tenho convicção a te dizer, pessoas transformadas transformam cidades e nações. Declare profeticamente para a tua célula, vocês serão transformados e vocês vão transformar cidades e nações. Eu creio nisso e é isso que eu prego, a minha fé está alicerçada nisso, é nisso e nessa direção que eu estou. E te convido a estar também. Por quê? Porque a sua célula, que era uma célula fraca, uma célula que não rendia, que não fluía, que não acontece as coisas, que não tem unidade, se tornará baseado na presença de Deus e na alegria de investir em gente, numa célula imbatível, numa célula frutífera. Como filho pequeno, você investe. Você não tem que investir? Eu tenho uma filha hoje de 1 ano, eu tenho que dar comida, eu tenho que dar roupa, eu tenho que dar tempo, eu tenho que ensinar ela algumas coisas. Isso pode, isso não pode, faz isso, não faz. E a gente vai direcionando dessa forma. Deus planejou tudo isso. O que eu estou falando contigo está dentro desse propósito aqui. A minha intenção hoje, você que está assistindo essa aula, é o quê? Agora, quanto menos líderes levantados, menos filhos na fé, menos pessoas na obra, menos é o crescimento da igreja, menos é o propósito cumprido. Justamente por isso eu estou aqui, para levantar líderes, para levantar homens e mulheres de Deus, para fortalecer a sua célula, para fazer da sua célula uma célula frutífera, uma célula imbatível, uma célula inabalável, para que se gere mais filhos na fé, para que se gere mais pessoas na obra, para que haja um crescimento explosivo na igreja. Mas não é um crescimento de qualquer jeito, é um crescimento de discípulos, de pessoas que renunciam à sua própria vontade para permitir que Cristo faça, para que Cristo haja, para que as coisas aconteçam de maneira sobrenatural.
de maneira sobrenatural. Agora temos consciência que a nossa recompensa não virá daquele que eu estou investindo, virá daquele que me enviou. Deus espera fidelidade de nós. Eu te mostrei lá em Moisés que Deus foi fiel com Moisés ao trazer ele. No momento que Jesus estava sendo transfigurado, estava recebendo a glória de Deus. Por quê? Porque a nossa recompensa vem daquele que é fiel, de Deus. Espere no Senhor. E aí traz um outro princípio aqui. Aquele que retém, perde para sempre. Mas aquele que libera, prende com laços de amor. E quando falamos de amor, eu quero falar de uma outra história aqui para você agora. De um soldado que foi capturado, um soldado cristão. Foi capturado num país onde ele é inalcançável, o evangelho não se pode ser pregado. E aí no momento que prenderam ele, amarraram as pernas, os braços, fitaram a boca e ali começaram a surrá-lo, começaram a torturá-lo. E aí ele começou ali, de uma forma, passar fome, sede, fazia xixi na roupa, espancado até o dia da sua morte. No dia que ele ia ser morto, a pessoa que ia matá-lo veio lá e tirou o adesivo da boca dele, ele já muito fraco, debilitado, e falou assim: eu vou te dar direito às últimas palavras. E aí esse soldado, alicerçado em Cristo, alicerçado na rocha, que já havia apanhado, estava com o braço preso, mão perto, não podia fazer nada ali. Ele falou assim: deixa eu te falar algo. As minhas últimas palavras é o seguinte: você pode amarrar minha perna, você pode amarrar minhas mãos, você pode até tampar minha boca, você pode me bater, me surrar, me impedir de fazer todas essas coisas que você está me impedindo. Mas você não pode me impedir de eu te amar. E eu te amo. E mesmo depois de tudo isso, eu continuo te amando. E isso é algo muito poderoso. Porque quando falamos de amor, quando falamos de alegria, de investir nessas pessoas, nós entendemos o que narra lá em 1 Coríntios 13, aonde diz que tudo passará. Passará a profecia, passará o falar em línguas, mas o amor jamais passará. É algo muito poderoso, é algo perpétuo. Nós, como discipuladores, pastores, líderes, não podemos deixar que o trabalho das pessoas seja mais importante do que elas. Você é mais importante para mim do que o seu trabalho. Você que está assistindo essa aula, eu quero dizer que você é mais importante. Eu valorizo você, eu valorizo as pessoas. Cooperar para alcançar a glória de Deus é mais importante do que usar você para construir um reino pessoal. Eu quero, na verdade, cooperar para com a sua vida, para alcançar a glória de Deus, para que você tenha mais de Deus. Mas eu já tenho, João, mas você vai ter mais. Remove tudo aquilo que queimou, se oferta na presença de Deus e recebe o renovo do Senhor, recebe mais do Senhor. Temos que investir o nosso tempo para essas pessoas, temos que entregar a nossa vida para essas pessoas. É um amor que prende. Diga assim comigo, e repita: eu existo para promover aquele que Deus me deu, eu existo para abençoar, para treinar, para aconselhar, eu existo para abrir o caminho e depois liberar. Eu sou um investidor de gente, você também é. Deus te deu pessoas, de graça recebemos e de graça damos, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O mundo não conhece esta frase, investir em alguém sem esperar algo em troca. As pessoas só querem sugar, as pessoas só querem tirar vantagem, só querem sair ganhando. Quando você traz isso para o mundo, isso é um choque, isso é o escândalo da cruz, como a Bíblia nos diz. Mas nós somos o povo que dá, o povo que vê esta oportunidade e investe no reino de Deus. Por que investimos? Porque enquanto eu falo contigo aqui, enquanto você faz esse treinamento, tem pessoas que estão morrendo, tem pessoas que estão se matando, tem pessoas que estão se cortando com gilete, estão pensando como vão matar os seus filhos, como vão matar, as pessoas ali no qual te rodeia, está com pensamento suicida. Tudo porque falta o quê? Faltam pessoas para pregar as boas novas. Então vamos levantar esse exército. Se junte a mim, vá para essa casa, vá para essa célula, ative esse corpo, manifesta a glória de Deus, traz a alegria e a importância existencial na vida dessas pessoas. Diga que é algo nobre, aleluia, fazer a obra de Deus. É triste quando nós perdemos a paixão de viver com aqueles que Deus nos deu. É triste, é vazio, é nublado, é sem graça. A nossa vida perde sentido, a gente não tem sentido para levantar, para dormir, para fazer mais nada. A gente tenta ficar buscando sentido e outras coisas se perdem no caminho, quando só sobra o título: obreiro, discipulador, evangelista, missionário, líder. Só sobra título, porque por dentro é o que? É o sepulcro caiado, está vazio, está fedido, está faltando algo. Está faltando amor pela obra, está faltando amor em Cristo, está faltando presença de Deus. Ser líder não é fazer reunião,
Não é apenas se reunir com outros líderes ou mandar nas pessoas. Nas células estão o povo que Deus te deu para você investir, para você andar com eles, viver como uma família. Se você quer marcar profundamente a vida das pessoas que o Pai te deu, não simplesmente lidere, não simplesmente pastoreie, não apenas aconselhe e cuide dos problemas dessas pessoas, mas se conecte a elas. Toda conexão tem tempo, entrega de vida, sofrimento. É ser testado no dia da crise. Você nunca vai amar de verdade, nunca vai investir de verdade se nunca sofreu por essa pessoa. As pessoas que você mais ama são as que mais te fizeram sofrer. Quando você faz um investimento na bolsa de valores e o investimento vai mal, você perde uma grana, certamente você sofre. Mas muitas vezes o irmão está sofrendo e você não está nem aí. Quer mais que ele, né? Não se importa com o sofrimento do irmão. Investir em gente é sofrer junto. E aí eu digo mais ainda, ser igreja é sofrer junto. Ser igreja, eu estou em Cristo, mas não sente isso, não passa por isso, não está em Cristo. Está longe de Cristo, porque Cristo é isso, eu te mostrei. O que Cristo mais fez na vida dele foi isso. E quando ele partiu e enviou o Espírito Santo para nós, como igreja, foi isso que ele orientou, essa é a ordenança, esse é o Evangelho. Amar essas pessoas. Quer agradar a Deus? Cuide bem dos filhos de Deus. Cuide bem desta geração, ame esta geração. Eu, quando olho para essa história lá de 2 Reis 7:4, eu vejo uma semelhança muito grande com a minha história. Porque eu fui alcançado por Cristo e após ser alcançado por Cristo, eu quero contar para todo mundo quem é Deus na minha vida, o que Deus tem para minha vida, o que Deus quer fazer, o que eu tenho aprendido com a palavra de Deus, o que Deus tem manifestado e feito. Quando vemos os leprosos lá em Samaria, em 2 Reis 7:4, nós lemos, né? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali. Então eram leprosos que estavam à porta da cidade, mas falaram, vamos se render ao inimigo. Porque se ficarmos aqui, vamos morrer. Mas se nos rendemos a ele, pode ser que eles nos poupem ou não. Mas a palavra de Deus diz que enquanto eles estavam indo lá, né, esse povo inimigo, eles perceberam algo e falaram, meu Deus, nós vamos morrer, a gente precisa fugir. E eles fugiram e largaram tudo para trás, comida, rebanho, deixou o acampamento inteiro montado. E quando os leprosos foram lá, o que eles encontraram? Eles encontraram do bom e do melhor. Um acampamento abandonado, completinho, com tudo que eles queriam e ainda sobraram. Mas quando eles contemplaram essa maravilha, né? Quando eles contemplaram essa maravilha, eles falaram, vamos voltar lá agora, né? E vamos contar o que nós encontramos, vamos compartilhar o que nós encontramos. A mesma coisa aconteceu com a mulher no poço, né? A samaritana, que correu na cidade para dizer, pô, eu conheci um homem que sabe tudo a meu respeito, vamos lá, para vocês conhecerem o profeta, para vocês conhecerem. Então é algo muito poderoso. E eu e você hoje temos esse chamado, amados. Nós temos o chamado de contar para esta geração, contar para este mundo, quem nós encontramos, quem é que satisfaz a nossa vida. O que você acha que são as células? É somente uma célula? Não é. Esses pequenos grupos são somente a pontinha do iceberg. Né? Lá em Efésios diz que fomos chamados para investir no corpo. Tempo, dinheiro, a vida. Jesus perdeu tudo, até o seu corpo. Quero dizer para você que vale a pena. Quando você investe em alguém, você está mudando a vida dessa pessoa para sempre. Está mudando o destino dela para sempre. Está mudando como a vida dela vai terminar. Talvez ia terminar numa morte, né, desgraçada, numa morte triste, em algo terrível. Ela ia começar a definhar, né? Mas você mudou o destino dessa pessoa. Você alterando como ela vai viver. Você está fazendo parte da vida dessa pessoa. Você que é líder de céu, você que é pastor, você que é líder em treinamento, você que tem um encargo por vidas, por pessoas, que está alinhado ao coração de Deus. Faz um investimento na vida do seu líder de treinamento, faz um investimento na sua célula, das pessoas que te rodeiam, faz um investimento no dono da casa, na vida do grupo que frequenta as reuniões, nos membros, né? Jesus acreditou e hoje eu te garanto que não existe ninguém que não tem potencial. Todos valem a pena e a prova disso é você. John Wesley, né?
A história conta que um dia, numa ocasião, o pai de John Wesley falou para a mãe dele, falou, de novo você está falando as mesmas coisas para esse menino, já é a 19ª vez que você está falando a mesma coisa, ele não aprende, não vai, não tem jeito, não acontece. E a mãe de John Wesley respondeu, né? Ainda bem que ele respondeu, ainda bem que eu fui até a 19ª vez, porque foi na 19ª vez que ele respondeu. E hoje é lembrado como um grande homem de Deus, né? Foi responder na 19ª vez. Né? A história conta que ele tem uma igreja de 100 mil membros, né? Algo extraordinário, algo grande. Mas por quê? Porque alguém investiu na vida dele, a mãe dele investiu na vida dele 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 12 vezes, 15 vezes, 16 vezes, né? 19 vezes. E isso é fantástico. Não desista. Eu quero trazer algo aqui. Quer ativar o corpo? Quer fazer de uma célula fraca uma célula imbatível? Não desista. Pega essa essência, leva para o teu povo, compartilha, gera a vida de Deus, faz oração, profetiza, declara, né? Vai amar, vai sentir, vai ser impelido pela presença de Deus. Não desista. O que vai sobrar no final é a maneira no qual você dedicou a sua vida para Deus. Mateus 16, 26 diz, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Sabe o que o Espírito Santo tem feito através do... Sabe o que Deus tem feito através do Espírito Santo nos últimos 2000 anos? Investiu em gente. O que Deus faz nessa terra é investir em gente. É investir em famílias, é investir em filhos que estão escravizados, é investir em pessoas que estão se prostituindo. Amar até o fim é amar até quando não tiver mais nada a se fazer. É aquilo que nós falamos, é amar além, sem esperar algo em troca. É investir até o momento que o meu investimento produza naquele em que investir um resultado. Se eu falasse para você, né, você tem uma grande quantia de dinheiro e você me procurasse, João Parra, eu quero fazer um investimento no Banco do Brasil, o que você acha? Aí eu vou lá e falo para você, né? É o seguinte, o Banco do Brasil, eu recebi uma notícia hoje, inclusive, e o Banco do Brasil, ele está abrindo falência, a partir de amanhã ele vai falir. Essa quantia de dinheiro que você tem, com a informação de que esse banco amanhã ele vai entrar em falência, você compraria esse banco? Certamente que não. Não é porque você não é bobo, porque você é uma pessoa que tem entendimento, tem raciocínio. Então, você vai falir, eu não vou comprar. Aí a pergunta é o seguinte, então, este mundo já está condenado, já está julgado, o sistema desse mundo já está condenado e julgado. Porque muitas vezes se investe nas coisas que estão lá fora. Porque as pessoas que estão na sua célula ainda estão investindo em roupa, em prazeres momentâneos, em coisas quebradiças. Porque ainda essas coisas estão indo nessa direção, se já está falido. Não vale a pena investir a sua vida neste mundo. Não vale a pena não ter tempo para os irmãos, porque você tem que trabalhar demais, porque tem que estudar demais. Não vale a pena isso. Nós devemos entender que estamos em Cristo Jesus e temos um chamado, temos um propósito. Temos um propósito existencial nobre de investir em pessoas. Eu não tenho que trabalhar demais, eu não tenho que estudar demais. Tenho que trabalhar, tenho que estudar, mas tenho que ter equilíbrio na minha vida e entender o que realmente importa. Tempo é vida, sabia quando falamos, vamos dar 10%, né? Vamos dar os dias, 10% lá. O meu tempo ele foi dedicado na empresa, o meu tempo ele foi remunerado em dinheiro e dentro desse dinheiro eu tirei 10% dizendo a Deus, eu estou entregando 10% do meu tempo para o Senhor, a minha premissa, meu dízimo. Quando dou todo o meu tempo para um banco falido, eu estou dando a minha vida para aquilo que já está fechado. Quando eu dou o meu tempo para o mundo, pensando, né? 2 empregos, aquela loucura toda. E investindo só meu tempo nesse mundo. Ah, vamos ir, hoje tem isso na igreja. Não, não tenho, hoje eu vou numa formatura, amanhã eu vou num casamento, agora eu vou viajar, agora eu vou fazer não sei o que lá, né? Ah, servir a Deus? Não, agora eu não vou servir a Deus porque eu estou estudando. Agora vai servir a Deus agora não, porque eu tenho que cuidar do meu filho. E agora? Ah, não, agora porque eu tenho que cuidar da minha família. E agora? Agora não, porque eu já estou velho, não tenho força. E agora? E agora você morreu, chegou no final da sua vida e não investiu no reino de Deus. Não entendeu o propósito, né? Mas quando dou o meu tempo para aqueles que Deus me deu, aí estou investindo no lugar certo. Estou indo direto ao alvo. Este é o propósito da nossa existência. Este é o propósito da existência daqueles que Deus te confiou. Você só pode levar vidas para o céu. Quero que você reveja seus investimentos. Quero que você cheque a sua célula.
Vá de casa em casa, talvez você tenha uma única célula, talvez você é um discipulador e tem algumas, talvez você é um pastor e tem diversas. Então cheque as tuas células, veja qual que é a alegria hoje de se investir em pessoas, porque se não tiver alegria, investe nessas vidas, traz esse ensinamento, traz a existência, né, o propósito da vida dessas pessoas, porque isso será poderoso. Dentro dessa aula eu quero que você faça suas anotações, né, para que você tire as suas dúvidas, para que nós venhamos juntos agora para o dia 13, né, de janeiro, às 20 horas, sexta-feira, na aula ao vivo, né, no qual eu falei justamente com você, né, traz essa mesma alegria de investir em gente para todo o seu grupo, onde eu vou falar a respeito, né, de ver a face com Deus. São dois aspectos que nós já tratamos, mas eu vou ir mais aprofundado ainda como colocar esse treinamento em prática, de que forma você vai treinar. Eu falei dois aspectos, presença e alegria, amém? Presença e alegria. Agora eu vou falar na aula ao vivo de como colocar isso em prática, de como treinar a sua equipe, com quem você vai falar, como você vai checar, a importância de algumas experiências que eu já tive em relação a esse aspecto. Então eu quero te convidar para essa aula ao vivo, não perca, às 20 horas, dia 13, sexta-feira. Traga já as suas dúvidas, que eu vou abrir em um momento a aula ao vivo para tirar dúvidas, para trazer respostas, para te auxiliar e te levar ainda mais para lugares mais longe, lugares mais profundos no Senhor. Até que nada mais importe, além de salvar o perdido. Que venhamos perante essa geração, fazer discípulos, levantar um exército do amor. Que a presença do Senhor Jesus Cristo seja contigo, que o Espírito Santo te capacite, te direcione e lembre-se, é o Senhor que faz todas as coisas. O favor de Deus está sobre a sua vida. Um grande abraço, te espero na aula ao vivo. Até mais.